Hoje eu vou te mostrar a melhor estrutura de Facebook Ads para que você consiga escalar as suas campanhas de Cash on Delivery, seja Brasil, seja na Europa, seja na América Latina. Essa estrutura literalmente funciona para qualquer país e o melhor, ela não é difícil, ela é até bem mais simples do que você imagina, só que ela funciona muito bem porque a lógica de cada estrutura que eu vou te mostrar aqui faz com que o ecossistema funcione bem. E se não fosse esse tipo de estrutura, hoje com certeza, né, Cão Greg, você não estaria aqui, porque só dessa brincadeira do Gregory estar aqui hoje, ele já me gastou 20 mil reais praticamente. Teve que arrancar dedo, teve câncer na boca, teve agora, tá todo cheio de retalho aqui. Então, essa estrutura fez com que o meu ROAS aumentasse e, consequentemente, eu consigo pagar o tratamento desse senhor idoso, concorda? Vem junto comigo. Vamos pra tela do computador e vamos fazer o negócio funcionar. Antes da gente começar, eu quero te falar o seguinte. Cash on Delivery é um modelo que permite você ter um CPA menor. Justamente porque a maior objeção de todas, que é um golpe, se eu pagar e não receber, não existe. Nesse modelo de negócio, você tem que explorar muito essa comunicação dentro dos teus anúncios. Consequentemente, você consegue ter um CPA menor do que o modelo tradicional. Outro ponto interessante é que, normalmente, nos países que trabalham com Cash on Delivery, o prazo de entrega é rápido. Então, a pessoa consegue comprar hoje e daqui 2, 3 dias, no máximo, tá na casa dela. Então, ela ainda tá naquele momento quente, naquele momento de empolgação de pós-compra. Isso faz com que a efetividade seja alta e também faz com que o teu negócio consiga ter uma boa saúde. Falei aqui um pouquinho sobre essa estrutura que eu vou te mostrar aqui na prática agora e, literalmente, ela funciona para qualquer tipo de produto ou de negócio que você vai atuar. 2026, agora que nós já estamos atuando com ela novamente, funciona para validação do criativo, depois validação do público e escala. São 3 processos distintos, justamente porque cada etapa exige que você faça isso dessa maneira, porque senão, cara, literalmente você acaba confundindo as otimizações das campanhas. Se você tentar jogar todas essas etapas numa coisa só, não vai dar certo. Então, vem comigo aqui pra tela, que eu vou te mostrar como é que funciona. Fica até o final desse vídeo, porque depois eu vou disponibilizar um mapa mental dessa estrutura de campanha que eu tô usando aqui. Vou te mostrar, inclusive, na parte prática, como que você também tem esse resultado. Falando em resultado, vem cá, olha aqui a tela. Legal, galera, se liga aqui, ó. Essa é uma operação da Argentina. Eu peguei mês de dezembro, nós estamos agora dia 12/1, então quero pegar uma operação mês total. Vou dar um F5 aqui, só pra você ver. Aonde a gente faturou aqui, ó, 76 milhões de pesos, 1.728 pedidos. Lembrando que no dia 19 de dezembro nós desligamos a operação, porque teve os recessos, tem ali, as fábricas param, então não faz sentido vender se não consegue entregar. Então praticamente a gente vendeu aí esse valor aqui em 20 dias. Se eu vier aqui e converter, ó, dá 281 mil reais. Foi o primeiro mês que nós operamos na Argentina, então você vê que, porra, a gente conseguiu ter um bom resultado em bem pouco tempo. E você também consegue fazer isso porque a Argentina tá bem fácil. Então, caso você queira vender na Argentina, eu vou deixar aqui o link abaixo da plataforma que tá liberada para Code. É uma boa oportunidade de mercado aí. Você pode ver aqui na minha Shopify que eu tenho bem poucos aplicativos, então é bem simples. Utiliza-se o Gympages para criar as páginas, a Dropify para importar os produtos, o Release, que é o checkout, a BK Reviews para fazer os reviews em geral e os Pixel. Então não tem muito segredo, não é algo que precisa de uma estrutura grande. Agora que você viu aqui que, pô, a gente fez um bom resultado, eu vou te mostrar aqui as 2 BMs que rodaram em dezembro, só para você ver aqui, ó. Essa aqui é uma dela e essa aqui é outra. Por que eu divido as BMs, tá? Por costume, eu gosto muito de fazer testes separado. Isso me garante uma escala maior, tá? Então eu tenho fanpage diferente, tenho Instagram diferente e eu tenho testes diferentes em cada uma. Então aqui, ó, na Argentina 1, você pode ver que meu CPA médio foi R$ 32,00, 780 compras, ROAS 5.3. Na BM2 foi 390, CPA de 24, ROAS 6,5. Mesmo que seja a mesma estrutura, você pode ver que já tem diferença de CPA e de ROAS. O resto das vendas foi no TikTok, tá? Então não é o caso do vídeo aqui agora. Mas vamos lá, como é que eu consigo fazer esse volume de vendas nessa estrutura aqui? Vindo aqui para a esquerda, você pode ver que o funil sempre começa nessa linha que eu coloquei aqui de coluna. Seria interessante vocês também personalizarem dessa maneira. Onde tem número de impressões, frequência, quer dizer, você pode ver que está em 3.37, porque eu trabalho com remarketing também em cima de cada um, mas os públicos eu frio sempre na casa de 1,5. Lembrando que a Argentina, a gente tem aí Buenos Aires e província, inicialmente, não tem ainda território nacional completo, então isso faz com que minha frequência suba, porque não é uma audiência tão gigante, deve dar em torno aí de 6, 7 milhões de pessoas. Agora aqui vem o primeiro segredo, tá? E aí você já vai entender o porquê que é importante o teste criativo da maneira que eu explico. CTR, olha o meu CTR, 5.61 é a média dessa aqui, e dessa outra 5.63, ou seja, eu tenho um CTR muito alto. O que isso significa? Quanto maior é o meu CTR, menos eu pago na estrutura de clique e, consequentemente, eu levo mais gente pro meu site pagando menos.
O CTR de saída é o CTR do botão, lá da Call to Action. Também 3,84 e na outra 4,49. O que significa isso? Estou levando muita gente pagando pouco. Se eu analisar aqui também o CPC, 0,71 centavos, 0,72. As taxas são muito parecidas, o que mais muda um pouco a taxa de conversão de uma para outra. Mas enfim, tem um vídeo meu que eu falo sobre fase 1, 2 e 3 de campanhas, que até vou deixar aqui na tela para vocês verem depois com calma. Mas o esquema aqui é: você entendeu que você precisa ter boas métricas para poder chegar nesse resultado. E como é que eu chego nelas? Vou fazer um mapa mental aqui com vocês agora na prática e aí eu vou mostrar aqui na BM depois. Legal, abrimos aqui um Miro. Eu vou criar um flow aqui com vocês e aí vocês vão entender isso na prática, como que funciona. Quando eu falei brincando ali, cara, sobre o Greg no começo do vídeo, literalmente, o garoto deu um custo bem alto agora no mês de dezembro para nós. E, cara, ter uma estrutura saudável que me dê lucro ajuda você a pagar todas as contas com imprevistos. Se isso aqui tivesse no ruas estreito, eu tava ferrado. Mas vamos lá. Tá aqui, ó. Primeira estrutura de teste de criativo. Sempre vai ser teste criativo. Por que teste de criativo? Porque eu não sei o que performa. Como é que eu vou escalar algo que eu não tenho certeza como performa? Como que é feito a campanha de teste de criativo numa estrutura assim simples? Vamos dizer que você tenha pouco orçamento, tá? Eu tenho aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Eu tenho R$100. Eu tenho R$100 por dia. Não, vamos fazer o seguinte, ficar mais fácil. Eu tenho R$300 total para gastar, beleza? Se eu tenho R$300 total para gastar, o que é a primeira etapa que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um ABO, tá? Desse ABO, ele vai ser 153. Por que 153? Aqui você pode até aumentar o quantidade do 5, conforme teu orçamento, mas aqui a ideia é que você não precise gastar muito. E aqui, ó, você vai colocar R$20 em cada conjunto. Legal, Maurício. Como assim R$20 em cada conjunto? Por quê? Porque isso aqui me totaliza praticamente R$100 por dia. Vou até colocar aqui, ó. Igual a R$100 por dia. Em 3 dias, você já tem... Vou colocar aqui. 3 dias tem a análise completa. E sim, você consegue ter uma análise completa em 3 dias, porque, primeiro, você vai ter métricas de todas as fases já, porque a grande maioria, como eu falei, do Cash on Delivery é mais barato, o CPA em si, por conta própria. Então a gente faz 153. Por que 153? Aqui, ó, você vai criar 3 criativos iguais, vou até colocar aqui embaixo. 5 públicos distintos com 3 criativos iguais. Vou deixar bonitinho aqui para vocês, ó, para vocês conseguirem realmente aplicar isso aqui na prática. Fazendo esse teste aqui, ó, o que vai rolar? Você vai tirar já alguns públicos daqui e alguns criativos com melhor performance. Então, o criativo sempre vai ser o mesmo em cada um dos 5 públicos, tá? Então, cada BO aqui tem R$20 por dia e aí você tem lá uma estrutura de campanha que basicamente, na prática, ela fica assim, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E agora eu tenho 3 aqui abaixo e todas elas são ligadas a todos os criativos. Então, cara, basicamente aqui, ó, todas... não vou conseguir fazer as setas dessa maneira, mas basicamente aqui todas ligam a mesma estrutura. Então a tua estrutura é uma campanha, 5 públicos diferentes, com os 3 criativos iguais em cada público, correto? Então sempre lembre aqui, ó, público 1, público 2, público 3, público 4, público 5. Legal. Como que eu divido esses públicos aqui, tá? Também tem uma estrutura. 2 amplos, 2 semelhantes, 1 diferente. O que significa isso? Se eu estou trabalhando, por exemplo, com emagrecimento, aqui eu coloco dieta, aqui eu coloco treinamento físico, que são amplos diante do meu produto, são públicos grandes que tem ali. Aqui, ó, no semelhante, eu posso colocar dieta, literalmente, perda de peso. Aqui eu posso colocar, talvez, caminhada, aeróbico, que são semelhantes também. E aqui no último eu posso colocar Spotify, YouTube, que é um público diferente daquilo. Mas eu penso sempre assim, pô, se a pessoa é sedentária, só fica em vídeo, só fica em jogo, só fica em Burger King, ela pode ser um comprador do meu produto. Disso aqui, eu vou rodar 3 dias. Lembra que eu te falei? Então vai sair a parte 1 aqui, ó. Teste de criativo.
Na parte 2, o que eu faço? Quando eu validar isso daqui, funcionou, por exemplo, esses dois aqui, ó. Vou até trocar o nome. Criativo. Depois de 3 dias, o que vai acontecer? Esses dois criativos vão estar com bom custo, vão sair checkout, venda, a gente vai analisar na prática, e esse não deu bom. Então esse aqui eu já descarto. Desses públicos, esses 3 vai dar bom, enquanto os outros 2 não tiveram bom resultado. Aí o que eu vou fazer? Vou criar um CBO. Aqui já não é mais teste criativo. Aqui é teste de público com escala. Aqui é R$100 por dia. E aqui é 2. Aqui o que define é o que vai sair daqui. Então, por exemplo, eu vou pegar os 3 melhores públicos com os 2 melhores criativos, vou jogar para cá com R$100 por dia. Então aqui eu não tenho mais isso. R$100 por dia. E aí, feito isso, eu basicamente deixar aqui, ó, ficar um pouco mais fácil para você visualizar. Vai ficar basicamente a estrutura de campanha assim, ó. E aí aqui eu vou escalando, tá? Praticamente 20% por dia no orçamento. Conjuntos que batem break, desliga. Então o que significa isso? Que eu vou escalar o orçamento a nível de campanha e aquele conjunto que bateu o break-even e não vender, eu vou desligando. Break-even basicamente é quando você atinge o teu CPA máximo. Então você vai desligando. Então a tua campanha ela vai performar dessa forma. E aí a gente também tem o teste constante de criativo individual, tá? Então, aqui eu faço teste criativo público junto, quando eu tenho pouca verba, e aqui eu começo a fazer o processo de escala. Ah, Maurício, eu tenho uma verba sobrando, eu quero testar mais individualmente. Ok, então a gente vai fazer o teste de criativo individual. Teste de criativo individual. Ele é um ABO, 1,30, 1. Deixa eu botar para cá. Aqui você vai colocar R$7 dia, público, adventa demais. E aqui você vai deixar a inteligência da meta trabalhar. Você sempre vai trabalhar 1,31. O que é 1,31? Não é necessariamente que você tem que ter um criativo só. Aqui você tem que ter, talvez umas... Deixa eu até colocar aqui embaixo, ó. 5 variação de criativo. Porém, um em cada conjunto. Então, a tua estrutura aqui, ela sempre vai ser um teste de criativo isolado. Por que isso? Tá? Deixa eu só colocar para cá, ó. Basicamente, a tua estrutura, ela é baseada nisso aqui, ó. Aqui, o foco da campanha é que você consiga fazer um teste com o mínimo de orçamento possível, onde o Facebook entende assim, pô, ele só tem R$7, mas ele tá buscando conversão valiosa, uma venda. Se em 3 dias sair uma venda, você tem um CPA de R$21, ou seja, ainda é barato. Em 3 dias você já pode matar o que não tá bom. Então, por mais que eu suba dessa maneira aqui, ó, 1,31, por exemplo, eu não gasto muito diariamente. Mas aqui, o que eu faço? Eu, tipo assim, quando eu coloco 1,30, são 30 conjuntos abertos, adventa demais. Eu não boto segmentação de público. Só que não é um criativo. No caso, é um criativo dentro de cada conjunto. Só que eu posso trabalhar com 5 criativos. Então aqui seria praticamente, se eu multiplicar pelo número, dividir pelo número de públicos aqui por 5, eu teria praticamente aqui 6 testes, entendeu? Só que com amostragem diferente. Cada vez, se eu pegar o mesmo criativo que está dentro do mesmo público, eu duplicar ele 10 vezes, ele não vai ter resultado igual. Ele vai ter um cluster que a gente chama, que é a wave de amostragem, diferente um do outro. Consequentemente, eu consigo, com pouco orçamento, fazer várias amostragens em locais diferentes do Facebook, com aquele mesmo criativo, para saber se ele performa ou não. Então aqui, se eu fizesse, por exemplo, dessa mesma maneira, ele iria gastar um orçamento de forma desigual. Aqui eu vou forçar ele a gastar pelo menos R$7. Se eu tiver, por exemplo, 5 conjuntos com o mesmo criativo, são 5 amostragens diferentes de público, aonde ele tem muito mais chance de ter uma performance com baixo orçamento. Quando isso der certo, pô, funcionou, eu jogo pro CBO em escala. CBO sempre é escala, sempre. E teste dá para fazer muito na ABO individual. Então aqui, basicamente, precisa entender, só para ficar bem claro, a estrutura aqui que a gente desenhou para vocês, cara, você pegar e colocar um monte de público aberto, adventa demais, com
um, dois, três, quatro criativos, só que assim, dentro de cada conjunto só tem um. Só que você pode testar três, quatro conjuntos diferentes. É mesmo só o texto, pode ser. A imagem é igual, mas com texto distinto. E aí você vai ver realmente qual criativo performa mais. Porque você colocou um público aberto, com pouco orçamento, com 5 clusters diferentes. Faz sentido? Vocês conseguem pegar a lógica disso? Funciona muito bem. Então essas aqui são as 3 estruturas básicas que a gente utiliza para fazer isso. E aí quando você olha aqui a minha BM, a gente trabalha muito dessa forma. Onde a gente tem o público aberto, o público isolado. Onde você pode ver, tipo, por exemplo, aqui, ó. Dentro dela é uma Advantage Mais. Só tem um único produto. Só tem um único produto, um único público, com criativos individuais. Se eu vier aqui numa outra, ó, com um único produto, outro resultado, ele estava 16, aqui tá 24. Ah, meu produto é o mesmo, tudo sim, a URL é a mesma, sim, mas ela nunca entrega igual. A mesma coisa aqui. O que muda? Muda o criativo. Às vezes a headline, às vezes a imagem, às vezes a foto. Só que a estrutura sempre é a mesma. Aqui eu gosto muito de escalar individualmente, tá? Para fazer uma boa performance, ó. 28, já mudou de novo. Então você percebe que as maioria das campanhas que tem mais volume aqui para mim são individuais, ó. Advantage Mais público cidades. Aqui eu isolei para cidades específicas. Porra, R$18. Então eu vou sempre testando, ó. Aqui também, ó, cidade, idade ampla. Aí trabalhei com meta de conversão. Então o esquema aqui, galera, é vocês entender que quando você faz esse teste de ABO com maior quantidade, você precisa de um pouco mais de orçamento. Por isso que eu expliquei a primeira mais simples. Você vai tirar ali uns 3 ou 4 criativos top, e aí você vai jogar isso para um CBO e vai escalar. A mesma coisa, eu tenho pouca verba. Tá bom, faz a primeira campanha aqui. Bota 5 conjuntos ali, entendeu? R$20 em cada um. Em 3 dias tu já vai ter um bom resultado, vai saber o que tá funcionando. 3 criativos, não tem tanto teste de criativo de público, mas você consegue trabalhar também legal. Saiu, você já joga pro CBO. Importante tu entender, isso não é uma regra, mas funciona bem para qualquer país. Mostrei para vocês na prática aí que funciona. Vou fazer uma campanha sobre Itália, Espanha também, para saber que mesmo em euro você tem até mais lucro do que isso. Vou fazer um próximo vídeo sobre, né? Mas aqui tu consegue entender bem essa demanda e essa estrutura. Comenta aqui embaixo o mapa mental e eu te mando isso daqui. Eu vou detalhar um pouco mais ele, um pouco mais robusto. E eu vou te mandar aí no link para você fazer um download para quem comentar aqui embaixo o mapa mental. Outro ponto também, vou deixar os links das ferramentas que eu utilizo para Cash and Delivery na América Latina e na Europa. Praticamente são as mesmas, tá? Então não muda muito. E que fazem total diferença dentro do teu processo. Que fazem você alavancar aí para ganhar muito mais dinheiro. E principalmente 2026 é uma boa oportunidade. Curtiu esse vídeo? Viu que isso faz realmente sentido para você e pode te ajudar? Deixa até o like, já curta o nosso canal, ativa a notificação. E se possível, envie esse vídeo para mais 1 ou 2 pessoas aí que também empreendem nesse mercado para poder alavancar ainda mais. A gente se ajuda, a gente cresce e todo mundo acaba ganhando. Se vemos no próximo vídeo.